Cara, eu não sei se com você é assim, mas eu não assisto o jogo de seleção brasileira. Eu não tenho mais a mínima vontade de assistir os jogos da seleção brasileira. Eu assisto apenas quando é Copa do Mundo e para torcer contra, para torcer para outro time, porque para mim aquela camiseta amarela ali é uma camiseta como se fosse de qualquer outro time, uma seleção de milionários, uma seleção de jogadores sem carisma, jogadores com talento limitado e que não encanta ninguém, né? Se você pegar a seleção brasileira e uma seleção como a da Espanha, uma seleção como a do Japão até empolga mais, joga um futebol até mais bonito que a do Brasil. É muito burocrático, é velocidade, força, velocidade, força. O futebol padronizou, perdeu a graça, nós perdemos a nossa identidade. Talvez a gente, né, tentando ficar aí o máximo possível igual aos europeus, né, mas os europeus eles usam da inteligência e da força, porque o brasileiro supera no talento. O brasileiro é da improvisação, do drible, do encanto, da magia. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Hoje em dia, cara, jogo da seleção brasileira é como se fosse qualquer outro jogo. Qualquer outro jogo. E isso não sou eu que estou falando. Pesquisas bem fundamentadas mostram que a cada ano que passa, o povo brasileiro perde cada vez mais o interesse em assistir os jogos e acompanhar a seleção brasileira, que não é mais a nossa seleção, é a seleção de meia dúzia de playboys, é a seleção daqueles jogadores que passam pela torcida com aqueles fones de ouvidos e estão cagando pro torcedor. E isso, ao longo do tempo, vem pegando muito mal e também afastando o torcedor, né? Afastando aquele torcedor que mais antigo, mais raiz, ele não jamais vai torcer por um bando de jogadores deslumbrados com cabelo colorido, que fazem gol, vão lá fazer dancinhas ridículas, né? Na última Copa do Mundo, esse último grupo de jogadores levaram um cabeleireiro, para dar um look na rapaziada, ensaiavam dancinhas, né? Para comemorar gol. Então, cara, você vai torcer por um bando de moleque deslumbrado, né? Deslumbrado, que estão mais preocupados em ir para a seleção, que a seleção vira um trampolim para ele ir para o Real Madrid, para o Manchester City, para o Barcelona, para o Bayern de Munique, para o Bayer Leverkusen. E a seleção brasileira, na minha visão, virou um trampolim para esses jogadores deslumbrados irem para os grandes da Europa. Então, como é que eu vou parar na frente da televisão, né, torcer para esses caras que estão cagando e andando, né, quando saem do ônibus com aqueles JBL desse tamanho, fone de ouvido, cagando e andando para o torcedor? Então, eles, pelo futebol burocrático que jogam, né, porque futebol brasileiro que encantou o mundo é dos anos 60, dos anos 70, 80 e 90 e 2000. E essa gurizada que surgiu aí, esses moleques aí, cara, isso aí são tudo jogador comum, com um bom preparo físico, né, e superestimado. Nada demais. Nada demais. Futebol no corpo mesmo, são jogadores comuns com bons preparos físicos, né? Imagina, cara, para quem acompanhou a seleção do Pelé, a seleção do Rivelino, essa seleção que aí alguns dizem, mas era no tempo. Alguns ignorantes dizem aí nesses podcasts desses entendidos de futebol. Mas naquela época o futebol era mais lento, dava para pensar, dava para parar a bola, olhar e ver o que ia fazer, estudar a jogada e tal. Cara, só fazia isso quem tinha técnica, né? Só fazia isso quem podia fazer, quem tinha talento. Então aquela seleção de Rivelino, Pelé, Gerson, cara,
para quem viu aquilo, né? Para quem viu aquela magia, para quem viveu a seleção de 82, com Falcão, com Zico, Sócrates, meu Deus do céu, a seleção de 94, que não foi também uma seleção muito técnica, mas tinha jogadores técnicos, mas aquela seleção, ela cativou o público, porque entendeu que vinha de 20 anos, né, sem um título, e precisava ter humildade e jogar a bola no cara diferenciado, né? Para mim tinham dois diferenciados lá na frente, Bebeto e Romário, mas o ano era do Romário mesmo, né? Era a vez dele. Então aquele grupo entendeu que tinha que jogar para o Romário, e assim cativou o coração do povo brasileiro. E depois, em 2002, nós tínhamos um time fantástico também, né? Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Nossa, quantos craques, quantos jogadores diferenciados, quantos jogadores, quantas estrelas. E aí acabou em 2002. E do jeito que a coisa anda, cara, mesmo a seleção brasileira, e eu duvido que isso aconteça, mesmo a seleção brasileira ganhando o hexacampeonato, ainda assim eu não vou me empolgar. Eu perdi a vontade, o interesse de assistir jogos da seleção. Para mim é mais prazeroso torcer contra do que a favor, sabe? E se um dia, né, sei lá, enxergarem que o povo precisa, né, o povo precisa não, que o povo quer uma seleção de jogadores que, cara, você olha ali, aquele ali eu conheço, aquele lá eu conheço, aquele lá eu conheço, jogadores que jogam nos clubes brasileiros, trazer a seleção para perto do público, mas eu não vejo isso acontecer. A cada ano que passa, isso não sou eu que estou dizendo, a seleção brasileira perde cada vez mais torcedores. Mesmo ganhando o Hexa, eu acho que ainda assim a seleção brasileira está morrendo, não aos poucos, ela está morrendo muito rápido. No coração do povo brasileiro ficam aquelas imagens dos anos 70, do Pelé dominando aquela bola e rolando para o gol do Carlos Alberto, né? Fica aquele drible do Pelé, drible da vaca no goleiro, que ele erra aquele gol, incrível. Fica o gol de biquinho, né, do Romário, o gol do Zico, o gol do Falcão, as jogadas de calcanhar do Sócrates, os voleios do Bebeto, é isso que fica. Os gols de biquinho também do Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. As pauladas de falta do Roberto Carlos, do Branco, é isso que fica. O Dunga dando dura no Romário, no Bebeto, dando dura no Ronaldo, porque era um capitão fora de série. Isso que fica pro torcedor brasileiro. A seleção de hoje em dia está morrendo, e numa velocidade muito rápida no coração. No meu já morreu, não tem como voltar atrás, eu não sinto a menor vontade em torcer para essa seleção. Se você concorda, discorda, deixa um comentário aqui embaixo sobre isso. Eu acho que nem o Hexa empolga o torcedor brasileiro mais. Gostaria da sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!